A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Uma boa morte tira as nossas máscaras e nos purifica. Vamos aprender com o Padre Léo. Agora uma coisa verdadeira. Quando foi, eu vou falar nisso hoje de tarde. Quando foi que Jesus chorou? Para valer. Na morte de... Por isso que muitas e muitas vezes, você só vai saber o que é chorar verdadeiramente na morte de alguém. Coisa linda. Sabe vocês homens, principalmente, eu não entro nesse campo aí não, porque eu já aprendi a deixar de ser besta. Não deixei de ser homem, mas deixei de ser besta. Vocês que são muito durões, que se acham muito importantes. Eu quero ver um homem se achar importante com um filhinho à beira da morte no colo. Eu quero ver uma pessoa se dizer muito importante, tendo que se despedir do marido, da mulher, do namorado, da namorada, do pai, da mãe, ou pior dos piores, quando o pai e a mãe têm que despedir de um filho. Eu quero ver uma pessoa forte. A morte é amiga verdadeira. Por ser amiga verdadeira, ela traz a sua emoção ao nível real. Por isso que a gente tem que experimentar a emoção da morte. Por isso que hoje eu acho uma tristeza danada a forma como se morre. Primeiro tentou esconder a morte. Depois tentou criar um deboche da morte. Com esses filmes aí de defunto, com esses filmes de assombração, com esses filmes de sexta-feira 13, essa coiseira toda que tem, de monstro, não é? Essas coisas medonhas. E depois desumanizou a morte. Gente, e eu falo isso para você, olha, eu não pude participar da morte do papai, até porque papai morreu de repente. Então, papai estava vivo, eu comecei a celebrar a missa. Quando terminou a missa, Paulo César me procurou e disse: Léo, seu pai infelizmente faleceu. Eu não acompanhei a morte do papai, mas agora, por exemplo, da Juscelia, eu acompanhei as últimas 15 horas da sua agonia, e acho que foi até hoje a experiência mais profunda que eu já tive de hominização, de virar gente. Sabe, você segurar na mão de uma pessoa que você ama, essa pessoa rodeada com os consagrados de Betânia, os irmãos dela. Muitas vezes, durante o último dia da vida dela, nós cantamos, muitas e muitas horas, chorando, mas muito. Cantamos as músicas que ela gostava de cantar. Quantas vezes eu cantei para ela no ouvido dela, a música do Nelsinho, Quem Te Segurou Foi Deus. Era o dia de Santo Agostinho, algumas vezes eu falei no ouvido dela: mergulhe-se em Deus, entre em Deus, entregue-se a Deus, não resista mais. E você vê, a pessoa vai suavemente entrando na graça de Deus. Gente, essa é uma experiência que eu peço a bondade e a misericórdia de Deus. Não deixa nunca mais, se for possível, que eu fique longe da morte das pessoas que eu amo. Porque aí você ama a pessoa. Aí, sabe, só com o tempo você vai perceber que foi uma riqueza. Primeiro porque eu ia ficar com a pessoa o resto da minha vida. Nós não somos grudados em ninguém.
mas você saboreia essa pessoa. Outra coisa, a morte ela é tão amiga que ela mostra para a gente a alma da pessoa. Não tem outro jeito de ver a alma da pessoa. Aliás, não tem jeito de acreditar na vida eterna sem passar pela experiência da morte de alguém. Então, antigamente, onde que o pai morria? Onde a mãe morria? Em casa. O médico vinha lá, mandava chamar a família, reuniam-se os filhos de longe, os netos. Muitas e muitas vezes, o pai, a mãe ou aquela pessoa que estava morrendo podia dizer as suas últimas palavras, e nós sabemos já por Jesus que as últimas palavras são as mais importantes. Era aquele testamento. A Bíblia mostra, por exemplo, como é que Jacó morreu. Moisés, antes de morrer, faça uma pesquisa na Bíblia. Eu estou fazendo e vou oferecer isso a vocês, se Deus quiser, no ano que vem, em forma de um livro. Como é que os grandes homens e as grandes mulheres de Deus morreram? Fizeram uma releitura, deu conselho. A Ju fez isso com cada um de nós, no jeito de olhar, no jeito de pedir desculpa. Ou como o Sueco fez comigo, e eu narro num dos meus livros, 2 dias antes de morrer, ele tirou aquele aparelho, ele não podia fazer mais nada, ele não tinha força para falar, ele tirou o aparelho, olhou para mim e falou assim: pai, eu te amo, e tapou rápido. Gente, eu nunca, olha, nem quando eu tive mulher na minha vida, que eu fui namorado, eu fui quase noivo, nunca uma mulher, olha, nem minha mãe nunca falou para mim do jeito que o Sueco, meu filho, falou: eu te amo. Por quê? Porque ele falou naquele momento de passar, foi a última vez, a última fala que nós tivemos. É meu filho falando para mim: pai, eu te amo. Muitos de vocês que têm aí 3, 4, 5, 10 filhos na carne, não tiveram essa experiência que eu tive sem ter um filho na minha carne. Por quê? Porque aquele eu te amo dele estava purificado pela morte. Ali ele não precisava preocupar: será que se eu disser isso, o Léo vai achar que eu sou homossexual? Será que eu posso dizer isso? E ainda mais tinha mais um padre, o padre André estava no quarto, tinha mais 2 meninos consagrados, o Douglas e o Éder junto. Não pensa mais nada, a morte purifica. Então, nós precisamos reconciliar-nos com a morte, nesse sentido de descobrir que a morte é minha amiga, que ela me torna melhor, que ela me humaniza, que ela me faz matar o que não presta. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir da vida, desistir. Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu. Chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi
Quem cuidou de mim, quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas, que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a dedicação da Basílica de São João de Latrão, que é a Catedral do Papa. Algumas pessoas pensam que a Catedral do Papa é a Basílica de São Pedro. Na verdade, a Basílica de São Pedro é a maior igreja de Roma e é o lugar onde está o túmulo do apóstolo São Pedro. Mas a catedral, a igreja principal da cristandade, é esta que nós celebramos hoje, a Catedral do Papa, a Basílica de São João de Latrão. Veja, a Basílica de São João de Latrão é chamada de Caput et Mater Omnium Ecclesiarum. Ela é a cabeça e a mãe de todas as igrejas. Por quê? Porque ela foi dada ao Papa pelo imperador Constantino e, portanto, é a primeira igreja que os cristãos tiveram como lugar para se reunirem oficialmente depois das grandes perseguições na época das catacumbas. Então, você pode imaginar o que é que significou para os cristãos a entrega de uma basílica. Bom, primeiro deixa eu explicar para você o que é que significa a palavra basílica. Basílica era um lugar onde as pessoas se reuniam para tratar de negócios. Ela não tinha nada a ver com religião. Por quê? Porque os templos antigos eram lugares onde as pessoas não se reuniam. O templo era o lugar onde o Deus morava. E as pessoas que se reuniam na frente do templo. Eles eram reuniões profanas. Profano quer dizer aquilo que está diante do rosto, da face, da fachada do templo. Os cristãos, ao contrário, eles não tinham templos onde o seu Deus morava. Eles precisavam de um lugar para reunir a Assembleia dos cristãos para que ali pudessem celebrar a Santa e Divina Eucaristia. O imperador Constantino deu então ao Papa Melquíades uma basílica, ou seja, um
palácio, onde os cristãos puderam então se reunir dali para frente. Que mudança extraordinária! Os cristãos que antes estavam escondidos, agora poder se reunir na Basílica de São João de Latrão. E dali para frente, São João de Latrão foi o lugar de residência dos papas durante muitos e muitos séculos. A Basílica de São João de Latrão carrega um título longo que é um pouco como a sua longa história. É a Arquibasílica do Santíssimo Salvador e de São João Batista e Evangelista no Latrão. É porque essa basílica começou a sua história sendo a Basílica do Santíssimo Salvador. E ali, onde moraram os papas durante séculos e tinham ali o seu palácio apostólico, a Igreja viveu a sua vida até a Idade Média. Até que os papas foram para Avignon, na França, o chamado exílio de Avignon. E Roma, que estava um pouco abandonada, viu esta basílica tão importante também abandonada. Esse lugar de glórias da Igreja tornou-se pasto para vacas. Não estou exagerando, foi isso realmente. Ou seja, o mato começou a crescer e os animais começaram a pastar dentro da própria basílica. Quando os papas então retornaram de Latrão, eles não mais residiram ali e fixaram sua residência, depois de vários outros lugares, onde hoje nós conhecemos que é o Vaticano, logo ao lado da Basílica de São Pedro. Mas a Basílica de Latrão foi restaurada e foi rededicada, e é esta festa que nós hoje celebramos. Nós então celebramos esta história um pouco tortuosa da Igreja de São João de Latrão e festejamos o fato de que a história da Igreja, com seus altos e baixos, é uma história onde nós sabemos, sem dúvida nenhuma, como nosso Senhor prometeu a Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão. A existência desse edifício hoje nos recorda, sim, pode ser que o Palácio de Latrão seja um tempo de triunfo e de glória ou de esquecimento e de pasto de vacas, mas seja como for que as ondas levem a história da Igreja, no final, não prevalecerão. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Seja bem-vindo, Seja bem-vindo, Espírito Santo. Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. É o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Quero ser
do teu amor. Quero ser templo vivo e te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor, do teu amor, do teu amor. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O sacramento da penitência ou da reconciliação. Por que um sacramento da reconciliação após o batismo? Número 1425. Vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. É preciso tomar consciência da grandeza do dom de Deus que nos é oferecido nos sacramentos da iniciação cristã, para compreender até que ponto o pecado é algo que deve ser excluído daquele que se vestiu de Cristo. Mas o apóstolo São João também diz: se dissermos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E o próprio Senhor nos ensinou a rezar: perdoa-nos os nossos pecados, vinculando o perdão de nossas ofensas ao perdão que Deus nos concederá de nossos pecados. Há um céu que começa em cada um de nós. Há uma escolha e um desafio. Há uma promessa, um desejo. Em seu coração Deus espera por você. Há um céu que começa em cada um de nós. Há uma vocação e um chamado. Há uma pergunta, uma resposta. Em seu coração Deus espera por você. Dentro de você alguém lhe espera. No fundo do seu coração Ele espera. Dia e noite por você Ele te chama. No fundo do seu coração Ele te ama, te escuta, te espera. Há um céu que começa em cada um de nós. Há uma vocação e um chamado. Há uma pergunta, uma resposta. Em seu coração Deus espera por você. Dentro de você alguém lhe espera. No fundo do seu coração Ele espera. Dia e noite por você Ele te chama. No fundo do seu coração Ele te ama, te escuta, te espera.
alguém lhe espera no fundo do seu coração. Ele espera dia e noite por você. Ele te chama no fundo do seu coração. Ele te ama dentro de você. Alguém lhe espera no fundo do seu coração. Ele espera dia e noite por você. Ele te chama no fundo do seu coração. Ele te ama, te escuta, te espera, te ama, te espera. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 9 de novembro, quero lhes contar a história de Santo Inocêncio Mártir. Este era um adolescente que, por volta de seus 16, 17 anos, morreu pela fé. Ele foi decapitado. Era um cidadão romano. Nós estamos aqui no século III da era cristã, sob a perseguição de Diocleciano, o imperador de Roma. E diante desta realidade, Santo Inocêncio não esmoreceu na fé. Entregou a sua vida e teve a sua cabeça cortada. Depois, os cristãos recolheram o seu corpo e o sepultaram nas catacumbas de São Calixto, em Roma. Os restos mortais de Santo Inocêncio permaneceram nesta catacumba até o século XIX, quando então, na primeira metade do século XIX, por ordem do Papa da época, várias relíquias foram retiradas das catacumbas de São Calixto para serem levadas a igrejas. 18 relíquias, entre elas as de Santo Inocêncio, foram doadas ao padre Francesco Baccari, que levou estas relíquias para a cidade italiana de Lendinara. E ali, as relíquias de Santo Inocêncio ficaram na igreja de Santa Águeda, no altar principal. Tivemos uma grande graça, porque no ano de 1975, as relíquias de Santo Inocêncio, ou seja, os ossos da sua perna, dos braços, tórax, o crânio por inteiro, foram trazidas para o Brasil. E elas chegaram no dia 9 de novembro, na cidade de Tomazina, que fica no Paraná. Essas relíquias, desde o ano de 1975, estão no Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Santo Inocêncio, nesta pequena cidade do norte do Paraná, chamada Tomazina. Ao fundo do vídeo de hoje, você vê o interior deste santuário. Dentro do mesmo, é possível observar que as relíquias de Santo Inocêncio estão expostas à veneração dos fiéis no altar lateral direito. O seu corpo está na posição horizontal, pois em toda a Igreja Católica, para facilitar a veneração dos ossos dos santos, estes são revestidos com um material de modo que molde a forma de um corpo e rosto do santo. Espiritualmente, encontrar o corpo de um santo deitado significa que eles repousam em paz nos ombros do bom pastor. E dentro desta imagem horizontal estão as relíquias do santo. E ali muitos fiéis visitam as relíquias de Santo Inocêncio e rezam pedindo a intercessão deste jovem mártir, para que nós também sejamos fiéis na nossa fé. Lembremos que entregar a vida por Cristo é um ato heróico, e ainda mais nos tempos de perseguição, como foi o século III da era cristã. Santo Inocêncio, interceda para que a nossa vida seja um verdadeiro testemunho de Jesus. Santo Inocêncio Mártir,
rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Fica sempre um pedaço de nós. Quando existe amor, e apesar da dor, se permite amar, vai sentir um abraço ao regresso no lar, ou na cicatriz do que já viveu e não vai voltar. Se você tivesse o poder de apagar toda a dor que viveu por aqui, mas lhe custasse também não viver a alegria, o queria querer, o que que não vá sangrar, nem cansar seus pés. O que eu sei é que o amor faz valer a aflição. Quer saber então, se quiser curar, se permita amar. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Tendo a salvação do mundo começado pela Ave Maria, a salvação de cada alma em particular está ligada a esta oração.
Foi esta oração que fez dar à terra seca e estéril o fruto da vida. E é esta mesma oração que, rezada com devoção, deve fazer germinar nas nossas almas a palavra de Deus e fazer brotar o fruto de vida, que é Jesus Cristo. A Ave Maria é um celeste orvalho que rega a terra, isto é, a alma, para lhe fazer produzir fruto a seu tempo. E a alma que não for regada por esta oração, ou orvalho celeste, não dará fruto, mas apenas sarças e espinhos, não estando longe de ser amaldiçoada. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Existe uma rainha aqui, coroada de estrelas, a lua embaixo de seus pés, adornada pelos anjos. Existe uma rainha aqui, coroada de estrelas, a lua embaixo de seus pés, adornada pelos anjos. Seu nome é Maria, seu nome é Maria, seu nome é Maria, seu nome é Maria, seu nome é Maria. Não existe nada que não passe por ela. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que eu tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que eu tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Eu te chamo, eu chamo também Jesus. Eu chamo também, eu chamo também. Vem Jesus, vem Jesus. Eu chamo também Jesus. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que eu tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que eu tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus.